Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Contabilidade para Empresas Cooperativistas 2. Nós estamos na nossa aula 4, novamente aqui, professora Priscila, e estamos com a professora Fernanda. Olá, professora Fernanda. Olá, professora Priscila. Olá, alunos. Olá, professores. Estamos aqui novamente com a aula de número 4. Eu aguardo a participação de todos aqui no chat. Inclusive hoje, antes mesmo de iniciar a aula, vários professores já solicitaram para posteriormente a gente falar o nome das escolas, ok? Então a professora Priscila agora vai dar início à aula e posteriormente nós vamos citar o nome das escolas que já nos encaminharam mensagem. Desde já eu agradeço a participação de todos. Então vamos lá, o início da nossa aula será a nossa última aula contendo conteúdo, certo? Antes da nossa revisão. Hoje a nossa aula, como está aqui no slide, vamos lá. Nós vamos trabalhar com tributação nas cooperativas, tributos federais, estaduais e municipais, dando andamento na nossa aula de número 3, que nós começamos a falar sobre alíquota, sobre contribuições, então vai ser só uma continuação, tá certo? Vamos lá. O objetivo da nossa teleaula de hoje vai ser entender os regimes tributários aplicados às cooperativas, certo? Calcular tributos incidentes sobre atos cooperativos e não cooperativos, diferenciar os regimes tributários aplicados aos diversos ramos da cooperativa. Vamos começar. Taxas e contribuições do sistema cooperativista. Bom, por integrar um sistema cooperativista, as cooperativas deverão pagar algumas taxas. Ou seja, se você vai constituir uma cooperativa, você já tem que saber que você vai pagar algumas taxas para abrir, para constituir uma cooperativa, que é o quê? Registro na OCB, contribuição cooperativista e contribuição ao SESCOP. O que é cada um deles? Vamos lá. Registro na OCB. De acordo com a Lei número 5.764 de 71, em seu artigo 107, por ocasião do registro junto à OCB, a cooperativa pagará 10% do maior salário mínimo vigente, ou seja, hoje nosso salário mínimo está valendo quanto? R$ 954. Se a soma do respectivo capital integralizado e fundos não exceder a 250 salários mínimos e 50% se aquele for superior. Então existe aí uma diferença. Não é que você vá pagar esse valor de antemão. Existe o quê? Do respectivo capital integralizado, certo? E os fundos não exceder a 250 salários mínimos e 50% se aquele for superior. Vamos lá. Agora vamos falar um pouco da contribuição cooperativista, que é o quê? A mesma lei, de acordo com a Lei 5.764 de 71, em seu artigo 108, as cooperativas deverão recolher anualmente, certo? Após o encerramento de seu exercício social, a contribuição cooperativista em favor à OCB, na importância de 0,2% do valor do capital integralizado e fundos da sociedade cooperativista. E a contribuição ao SESCOP. Desde 1 de 99, uma medida provisória número 2168/2001, as cooperativas devem o quê? Recolher uma contribuição compulsória mensal ao SESCOP. Para quê? A contribuição será recolhida pela Previdência Social
no valor de 2,5% sobre o montante de remuneração paga a todos os empregados pela cooperativa. Essas são as taxas e contribuições que no momento que você vai fazer a constituição da sua cooperativa, você terá que fazer o pagamento, a adesão. Professora Fernanda, a senhora tem alguma coisa a acrescentar? Só acrescentando aí o que seria essa SESCOP, né, o Serviço de Aprendizagem às cooperativas. Isso, SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Lembrando que esse montante de 2,5%, ele é pago mensal. A partir do momento que a cooperativa contratou funcionários, registrou esses funcionários na cooperativa, além da contribuição da Previdência Social, dependendo do ramo de atividade, tem mais essa contribuição à SESCOP de 2,5% sobre a remuneração dos seus funcionários. Somente isso, professora. Obrigada, professora Fernanda, pela participação. Então, vamos lá aos nossos regimes de tributação no nosso slide. Nós temos aí, nós vamos ter Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrário. Todos eles já foram falados um pouquinho na aula passada, mas agora nós vamos entrar a fundo como funciona. Simples Nacional. As cooperativas, exceto as de consumo, não poderão, certo, aderir ao Simples Nacional, conforme o disposto no artigo 3º da Lei do Simples Nacional. Ou seja, existe essa diferença. Nem todas as cooperativas poderão aderir ao Simples Nacional, a não ser as de consumo, onde nós já falamos dela na aula passada com relação à tributação. Então, o que sobraria? Desculpa, vamos lá. Ou seja, na Lei Complementar 123 de 2006, no parágrafo 4º, inciso 6, onde fala que somente as cooperativas de consumo podem aderir ao Simples Nacional. As sociedades cooperativas de consumo, vamos lá, que tenham por objeto a compra e o fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se a partir de 1998 às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas jurídicas, mesmo que suas vendas sejam efetuadas integralmente a associados. Artigo 69 da Lei número 9.532 de 97, ou seja, para ser Simples Nacional, uma cooperativa, que é muito difícil hoje em dia de achar uma cooperativa que seja Simples Nacional, por conta que seja de consumo. Logo, as nossas cooperativas praticamente sempre vão ser lucro real, lucro presumido ou arbitrário. Cooperativas de consumo, que ainda podem aderir ao Simples Nacional. Mesmo assim, ainda tem uma regrinha. Auferir no ano calendário anterior até 4.800.000, que é o limite do Simples Nacional. Ou seja, se ultrapassar esse faturamento, ela automaticamente é excluída do Simples e passa ao lucro presumido. Particularidade de tributação das cooperativas. Quais seriam elas? Conforme o artigo 182 do Regulamento do Imposto de Renda de 99, as sociedades cooperativas que obedecem ao disposto na legislação específica não terão incidência de imposto sobre suas atividades econômicas de proveito comum, ou seja, o ato cooperativo, sem objetivo de lucro. Então, com a cooperativa existe o ato cooperado e o ato não cooperado. No caso aqui, nós estamos falando de quê? Nós estamos dizendo que não terão incidência de imposto sobre suas atividades econômicas de proveito comum, do ato cooperativo. Então, se tem o ato cooperativo, não será cobrado essa incidência, certo? Só um detalhe, professora, no que se refere ao imposto de renda. Só lembrando, isso, ato cooperativo são aqueles atos realizados pelos cooperados. Então, vamos lá. Montou-se uma cooperativa que vai produzir queijos.
eu preciso de leite. O leite dos cooperados, que eu recebo dos cooperados, é ato cooperativo. Então, nesse caso, não vai pagar imposto de renda. Mas, se a quantidade de leite que eu estou coletando dos cooperados não atende, o que eu faço? Eu posso pegar de terceiros, estranho à cooperativa, um outro produtor rural que não participa. Nesse caso, o imposto vai incidir imposto de renda dos atos não cooperativos. Nesse caso, a incidência. Só para relembrar a questão da... Nós estudamos isso aí na... disciplina de contabilidade de empresas cooperativistas 1. Pode continuar, professora Priscila. Obrigada, professora Fernanda. Existe essa diferença entre o ato cooperado e não cooperado que já foi dito na disciplina passada. Por isso que tem, sempre vocês têm no ato de fazer a constituição da cooperativa, se atentar a todos esses detalhes. Voltando aqui, como já nos atos não cooperados, ou seja, não cooperativos, já no artigo 182 de 99, serão tributados pelo imposto de renda, que foi o que a professora Fernanda acabou de comentar, sobre o resultado positivo das operações e das atividades estranhas à sua finalidade, que é exatamente o que a professora Fernanda acabou de comentar com relação aos atos cooperados e os atos não cooperados. O que nós temos ainda? As sociedades cooperativistas de consumo, voltando a elas, que tenham por objeto a compra e o fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se a partir de 98, ou seja, a partir de 98 que começou, as mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União, que seria o quê? Aplicáveis às demais pessoas jurídicas, mesmo que suas vendas sejam efetuadas integralmente a associados. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Se eu tenho uma cooperativa de consumo, certo? Que é aquela que pode ser simples nacional, que tenha por objeto, ela compra e fornece bens aos consumidores, eu só compro e vendo ela. Ela também estará sujeita a esses impostos e contribuições de competência da União. Correto? Alguma coisa a acrescentar, professora Fernanda? Só um detalhe nessa questão das particularidades de contribuição das cooperativas de consumo, é que todas as vendas, como é uma cooperativa que se compra bens comuns para ser vendidos aos próprios cooperados, toda a operação para os cooperados incide todos os tributos. Não tem essa diferença de ato cooperativo e de ato não cooperativo. Tudo na cooperativa de consumo é tributado pelo imposto de renda, pela contribuição social e pelos demais tributos federais. Ótimo, professora Fernanda. Vamos voltar a um pouco dessas particularidades, porque são muitos detalhes que tem que ser colocado com relação a todos os tributos que tem que ser pago pela cooperativa, a partir do momento que você faz o quê? Que você constitui a cooperativa. Vamos voltar lá às nossas particularidades no slide. Com exceção das cooperativas de crédito, certo? Que também já foi dita na aula passada, que deverão ser tributados com base no lucro real. Ou seja, as cooperativas de crédito, elas já são obrigadas a aderir ao lucro real. As demais sociedades cooperativas poderão optar pela tributação com base no lucro presumido ou no lucro real, você faz a opção. Mas as cooperativas de crédito não, elas já são obrigadas a se enquadrarem no lucro real. Opção pelo regime de tributação. Vamos lá. A opção pelo regime de tributação deverá ser manifestada com o pagamento da primeira ou única cota do imposto devido, correspondente a todo ano calendário. Regime de tributação. Quando você faz a opção pelo regime de tributação, você escolheu ser ou lucro presumido ou você escolheu ser lucro real. Já que Simples Nacional, você só vai ser se você for uma cooperativa de consumo, né? Será manifestado com o pagamento de primeira ou única cota do imposto devido. Você pode pagar primeiro o imposto ou uma cota única,
certo? Correspondente a todo o ano calendário. Vamos dizer que você vai fechar o ano de 2018, você vai pagar o quê? Seria o quê, professora Fernanda? Em cima do lucro? Ou, porque se tem prejuízo, ele não vai pagar imposto, é certo? somente, no caso, o imposto de renda somente sobre os ganhos dos atos não cooperativos. No caso, seria o lucro ou o prejuízo, trabalhando mais assim, um linguajar mais que vocês irão entender. Se vocês tiverem prejuízo, não irá pagar imposto de renda, lembrando, imposto de renda. Mas se naquela, vamos dizer que teve um lucro, que no caso na cooperativa vocês não têm lucro, mas que tenha um valor que exceda, então vocês vão pagar em cima daquele valor que excedeu, correto? No caso do lucro presumido, não. No lucro presumido, a gente faz a presunção, embora, porque o lucro presumido não se apura, não pega. É receita, menos custos, menos despesas e se chega no lucro. Isso aí é lucro real. No lucro presumido, presume-se que naquele ramo agropecuário teve-se um percentual X de lucro. Então, no lucro presumido, mesmo que ocorra prejuízo, como ele é com base na receita dos atos não cooperativos, ele vai incidir o imposto de renda. Só no lucro real que, no caso de ganhos, que você pagará o imposto de renda dos ganhos dos atos não cooperativos. Correto, professora Fernanda. Com essa questão do lucro presumido, existe essa questão da presunção, como a professora Fernanda acabou de colocar, que é quando você vai colocar em cima do ato não cooperado, que é quando você vai fazer a apuração do imposto em cima dele. Como a maioria das cooperativas, elas aderem ao lucro presumido, é em cima dessa questão, do que o que você presume que vai ser pago com relação ao ato não cooperado. Voltando lá ao slide. Cálculo de imposto de renda pessoa jurídica no lucro presumido dos atos não cooperados, que é o que nós começamos a falar aqui. Que é o quê? Neste regime de tributação, estima-se o lucro tributável, que seria aquilo que nós acabamos de falar com relação ao que você presume, com base nas operações que a cooperativa desenvolveu durante o ano. Foi o que foi dito agora há pouco. A base de cálculo dele é como? Sobre a receita dos atos não cooperativos, aplicamos um percentual conforme o ramo de cooperativa. Identificamos a presunção do lucro tributável pelo imposto de renda. Vamos ver aqui. Vamos lá. Nós temos aqui a atividade e as alíquotas, ou seja, se a cooperativa é uma cooperativa de indústria e comércio, o imposto de renda vai ser 8%. Se for serviços em geral, 32%. Lembrando, para imposto de renda pessoa jurídica. Serviços hospitalares e de transportes de cargas, 8%. Demais serviços de transporte, 16%. Revenda de combustível para consumo, 1,6%. Essas aqui são as alíquotas que são aplicadas para cada ramo, ou seja, a partir do momento que você vai constituir a cooperativa, nós vamos fazer venda, então o percentual vai ser 8%. Não, nós vamos trabalhar com serviços em geral, 32%. Tudo isso tem que ser observado no momento que você vai fazer a constituição da cooperativa. Só acrescentando, exemplificando para os alunos a questão da indústria, 8%. Então, vamos lá, muitos alunos estão montando uma cooperativa de leite, vão industrializar o leite. Então, a alíquota de presunção de lucro, ou seja, vão ter de lucro das atividades da industrialização do leite, 8%. Aí vamos lá, uma cooperativa de serviço. A presunção, presume-se, vamos lá, tive uma receita de atos não cooperativos de R$1.000, presume-se que 32% foi o lucro da cooperativa naquele ramo. Com base nesse lucro, posteriormente nós vamos calcular o quê? O imposto de renda à pessoa jurídica.
Correto, professora? Certíssimo. Então, tudo isso tem que ser verificado, porque a cooperativa ela tem um diferencial das demais empresas, dos demais CNPJs, pessoas jurídicas. Há uma diferença entre a questão de ser uma cooperativa e uma empresa normal, um CNPJ normal. Porque cooperativa ela tem as suas próprias legislações, então existe uma forma diferente. Se fosse uma empresa normal, seria em cima do valor total de vendas, mas como é da cooperativa, existe toda essa diferença. Tem que ser em cima daquele valor do ato não cooperado para ser feito a apuração. Vamos voltar ao slide. A alíquota do IRPJ lucro presumido nos atos não cooperados, que são quais? 15%, ou seja, nós estamos falando dos atos não cooperados, que é aqueles que não fazem parte do que você está fazendo dentro da cooperativa, que é sobre a base de cálculo. Exemplo de cálculo do IRPJ pelo lucro presumido. Vamos lá. Cooperativa do ramo agropecuário realizou no primeiro trimestre de 2017, janeiro, fevereiro e março, certo? Uma receita de atos não cooperativos no valor de 50 mil. Calcule o valor do IRPJ do primeiro trimestre. Ou seja, nós estamos falando de atos não cooperados. Então, ele teve o quê? 50 mil e ele quer saber qual o valor do IRPJ desse primeiro trimestre. Nós temos aqui receita bruta de 50 mil, certo? E o percentual, já que é uma receita de venda, então será quanto? 8%. Logo, se eu pegar 8% de 50 mil, eu vou ter um valor de 4 mil a pagar dos atos não cooperados. Se fosse, aí eu vou e pego. A receita bruta dos atos não cooperados que eu tive daquele imposto foi quanto? 4 mil. Só que eu também tenho que ver a questão do ramo. Então, eu tenho ainda mais 15% em cima. Então, eu pego o valor que eu tive de 8% e vou calcular por 15%, que é para ter o valor que será a pagar, que no total vai dar R$600. Alguma coisa a acrescentar, professora? Não, professora, tranquilo. O exemplo aqui está bem claro para eles, né? Com relação ao cálculo da atividade, depois eu tenho que calcular por 15%, que é o valor do IRPJ, que é todo um cálculo que é feito para chegar numa alíquota comum. Se fosse uma alíquota comum de 4,8%, ou 2,88, dependendo, é feito um cálculo. Só que dessa forma vocês vão entender melhor. Primeiro eu faço o cálculo da atividade, ou seja, se é 8, se é 32. Depois, esse valor, esse resultado que vai dar, eu vou lá e calculo por 15%, para ter o valor que eu irei pagar. A contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, a base de cálculo dela. Como funciona? Fundamentação jurídica dela, no artigo 20 da Lei Ordinária 12, número 12.973, de 13 de maio de 2014. Pela força do artigo 22 da Lei 10.684, a base de cálculo do CSLL, que é a contribuição social, devida pelas pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido, lembrando aqui, ó, corresponderá a 12% da receita bruta nas atividades comerciais, industriais e serviços hospitalares e transporte, ou seja, aqui nós vamos ter 12%, independente do ramo, será 12%. 32% para prestação de serviço em geral, exceto serviços hospitalares e de transporte, que foi o que acabamos de ver no slide passado. Então, nós temos a alíquota de 12% e 32%. Intermediação de negócios, administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza. A contribuição social sobre o lucro líquido, vamos lá. 9% para todos os ramos de cooperativa, exceto as cooperativas de crédito, que é aquela que é totalmente diferenciada, porque ela é lucro real. Logo, nós vamos ter aquela alíquota que nós tivemos aqui, voltando ao slide passado, de 32% para algumas atividades e de 12%, certo? Então, será praticamente o mesmo cálculo que foi feito para contribuir para o imposto de renda pessoa jurídica. Vamos lá.
A alíquota do CSL, da contribuição social, que é o mesmo CSLL, relativa às cooperativas de crédito, a partir de 1/10/2015, por força da Lei 13.169 de 2015, foi elevada para 17% a partir de 1/1/2019. Ou seja, a partir do ano que vem, nós vamos ter aí a mudança que retornará a 15%. Ela está como 17%, a partir do ano que vem ela vai para 15%. Lembrando, cooperativas de crédito. Acredito que vocês não vão agora constituir uma cooperativa de crédito, mas se já estiverem pensando nisso, já podem ir vendo essa questão das alíquotas. Um exemplo de cálculo de contribuição social sobre o lucro presumido. Uma cooperativa do ramo agropecuário realizou sempre primeiro trimestre, porque o fechamento deles é trimestral, uma receita de atos não cooperativos no valor de 50 mil. Calcule o valor do imposto de renda, no caso aqui é CSLL, certo? Do primeiro trimestre. Vamos lá. Nós tivemos aqui o mesmo valor, 50 mil. Como na atividade que é agropecuária, que vai se enquadrar, vai ser os 12%. Então, se eu fizer 50 por 12, eu vou ter 6 mil. Logo, eu achei o primeiro valor pelo ramo. Então, eu vou ter que procurar agora pelo valor da alíquota correta, que é os 9. Vou pegar o valor que deu de 6 mil e vou multiplicar por 9 para achar o valor que eu vou ter a pagar. Ou seja, a pagar aquele trimestre, eu vou ter R$540. O cálculo da contribuição social e do IRPJ funcionam da mesma forma. Primeiro, só é se adequar às alíquotas corretas. Alguma dúvida, professora Fernanda, aí no chat? Não, professora. Os alunos estão participando. Vários professores estão participando, mas nenhuma dúvida até o momento. Tá bom, obrigada. Então vamos continuar. Falamos do imposto de renda, falamos da contribuição social, agora vamos falar um pouco de PIS e COFINS. Em importante decisão manifestada em rito de recurso repetitivo, referente aos recursos especiais, recursos especiais 1.141.647 e 1.664.176, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não incidem, ou seja, não incidem PIS e COFINS sobre atos cooperativos típicos. Professora Fernanda, com relação ao PIS e COFINS, a senhora tem alguma coisa a acrescentar? Na realidade, a legislação brasileira, ela diz que incide PIS e COFINS também sobre atos cooperativos e atos não cooperativos. Porém, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, o que ele demonstrou que decidiu que não incide PIS e COFINS. Então, até o momento, quando vocês forem constituir uma cooperativa, até o momento, os atos cooperativos não incide PIS e COFINS. Vai incidir PIS e COFINS somente sobre atos não cooperativos, correto? Isso pode mudar, tanto como a legislação, né? Certíssimo. Vamos voltar um pouco sobre o conceito de PIS e COFINS para vocês entenderem melhor como funciona esse imposto? Então, vamos lá. Desculpem. COFINS, o que significa? Contribuição para Financiamento da Seguridade Social instituída pela Lei Complementar número 70, de 30/12/91. E o PIS, Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP. Alguns podem lembrar, mas PIS deve ser aquilo que você recebe, que eu vejo muita gente. Não, existe uma diferença, tá bom? Dessa questão de contribuição. Então, vamos lá para algumas informações. Nós temos aqui uma tabelinha para vocês entenderem como funciona. A incidência cumulativa, ou seja, o PIS, a alíquota dele, se for presumido, ou seja, na incidência cumulativa, nós temos a alíquota dele 0,65% e o COFINS a 3%. Se for uma incidência não cumulativa, que nós temos aqui, que é o lucro
real, certo? A alíquota do PIS será 1,65 e do COFINS 7,66. Ou seja, quando é feito pela tributação presumido aqui, no presumido, as alíquotas do PIS e COFINS em atos não cooperados vai ser 0,65 e 3%. No lucro real para atos não cooperados, 1,65 e 7,6. Não poderá utilizar créditos no lucro presumido. Já no lucro real, é permitida a utilização de crédito. Vejam que existe a diferença entre cumulativo e o não cumulativo. Professora Priscila, só exemplificando essa questão da incidência não cumulativa, a questão da empresa, da cooperativa que vai industrializar o leite, fabricar o queijo, como que ela vai utilizar esses créditos? Como que funciona isso? Bom, para produzir esse queijo vai ser necessário o quê? Energia elétrica. Se vocês observarem lá a conta de energia elétrica que vai vir da cooperativa, lá tem valores de PIS e COFINS. Então, quando você for apurar o PIS e o COFINS e você optou pelo lucro real, você pode fazer o quê? O abatimento. Então, o PIS e o COFINS dos atos não cooperativos deu R$1.000. Aí você levanta lá no trimestre as contas de energia, o que tem de PIS e de COFINS e abate, você só vai pagar a diferença. Esse é o regime de incidência não cumulativa, que vale exclusivamente para as empresas optantes pelo lucro real. Somente isso, professora. O exemplo que a professora Fernanda foi bem claro com relação aos atos não cooperados com a não incidência, ou seja, para as cooperativas que vão optar pelo lucro real. Já o lucro presumido não tem direito a créditos. Seria a mesma, quando você opta pelo lucro real, existe essa vantagem de você poder optar por créditos daquilo que você utiliza para fazer o produto ou o serviço que você constituiu a sua cooperativa. Já no lucro presumido, não. No lucro presumido, você vai ter só os atos não cooperados. Então, se você constituiu a empresa e teve um ato não cooperado, você vai pagar em cima daquele ato não cooperado, sem permissão de crédito. Vamos voltar ali no slide só para ver as últimas informações. Nós temos aqui ainda, aplica-se a pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido ou arbitrário. Não se aplica a pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, exceto nos casos específicos previstos em lei. As cooperativas de produção agropecuária, de crédito e de consumo não podem optar por este regime. Então, sempre atentar ao que é exceção, que é as cooperativas de produção agropecuária, de crédito e de consumo. Já aqui no não cumulativo, só se aplicará a pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Porém, nem todas as empresas tributadas pelo lucro real estão sujeitas ao regime não cumulativo. Ou seja, pode ser que você faça uma opção por ser lucro real, porque para você, com relação aos créditos, seja mais viável, certo? Com relação a esse presumido e não cumulativo e não cumulativo. Falamos do PIS e do COFINS, agora vamos falar do ICMS. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual. Tudo isso aqui é só a siglazinha do ICMS. Intermunicipal e de comunicação. É de competência dos estados, lembrando, ICMS é do estado e do Distrito Federal. O ICMS é em cooperativas do estado de Rondônia. Vamos lá. Nas saídas internas interestaduais realizadas por cooperativas singulares de produtores agropecuários e extrativistas vegetais, de mercadorias recebidas de seus associados ou dos produtores resultantes de industrialização ou beneficiamento, de tal forma que a carga tributária resulte
3% até o limite anual de 36 mil de faturamento por cooperativa. Professora Fernanda, existe alguma particularidade com relação ao ICMS? Sim, só voltando um pouquinho no slide aí, professora, eu gostaria de complementar para os alunos o que são essas saídas internas. O que são saídas internas? Então, quando você entrega o seu produto, o teu queijo, o outro produto, o iogurte, quando essa entrega ocorre para empresas dentro do próprio estado e são do ramo agropecuário ou extrativistas vegetais, você vai pagar o que? A carga tributária do ICMS é 3%. E o que são operações interestaduais? Estamos no estado de Rondônia. A sua cooperativa realizou atividades com uma empresa fora do estado de Rondônia, por exemplo, o Acre. Então, é uma saída interestadual. Nesse caso e nesses ramos agropecuário e extrativista, em vez de você pagar a carga tributária, que dependendo do ramo, hoje no estado de Rondônia é 17,5%, e desde que você não tenha um faturamento anual superior a 36 mil reais, porque se for superior a isso, você volta para a alíquota normal, que dependendo do ramo é 17,5%, você paga somente 3% de ICMS. Somente essa informação, professora. Obrigada, professora Fernanda. Vamos continuar ali no slide com relação ao ICMS. Nós temos a fundamentação legal, que é o decreto 16.485, de 17 de 2012, com efeitos a partir de 1/12 de 2011, no convênio 102 de 2011. Continuando com o ICMS, o item 39 da tabela 2 do anexo 1, que isenta do ICMS as saídas internas de mercadorias promovidas por cooperativas sociais, certo? Só complementando aí para os alunos, o que são cooperativas sociais? São aquelas constituídas com a finalidade de inserir as pessoas em desvantagem no mercado de trabalho, por meio do trabalho fundamentado no interesse geral da comunidade. Então, vamos lá. Exemplo, cooperativas dos deficientes físicos e sensoriais, os egressos de prisões. Então, nesse caso, o estado de Rondônia, nas saídas internas, ou seja, dentro do estado. Então, esse tipo de cooperativa social que promove a venda, a entrega dos seus produtos dentro do estado, ele é isento de ICMS. É bem interessante essa modalidade de cooperativa. Isso mesmo, professora Fernanda. Com relação ainda ao ICMS dentro do estado de Rondônia, ou seja, no artigo 27, as alíquotas do imposto são nas operações ou prestações interestaduais, naquelas que tenham se iniciado no exterior, ou seja, 9%, nas operações com ouro e pedras preciosas. Isso aqui é só o que está na legislação do estado de Rondônia com relação a produtos e atividades, ou seja, 9% quando é para ouro e pedras preciosas. Nós temos 12% nas operações com as seguintes mercadorias: animais vivos, carnes e miúdos, comestíveis frescos, resfriados, temperados ou congelados de bovino, suíno, caprino, ovino, coelho e ave. São algumas particularidades. Professora Priscila, só Sim? Complementando a questão do ICMS relacionada às cooperativas no estado de Rondônia, ela só tem essas duas vantagens que nós exemplificamos, que são as cooperativas singulares de produtores agropecuários e extrativistas, que tem a questão da redução do ICMS de 3%, se o faturamento anual for até 36 mil reais. E no caso das cooperativas sociais. Os demais ramos de cooperativa, a incidência do ICMS vai seguir a lei 688 de 99, que é o regulamento do ICMS, ou seja, a tributação será igual às demais empresas que atuam no mesmo ramo, ou seja, sendo uma empresa
ou uma cooperativa, não atendendo a essas duas particularidades que eu citei, vai contribuir com o ICMS nas alíquotas determinadas na legislação do ICMS do Estado de Rondônia. Somente isso, professor. O que o Estado deveria rever, né, com relação a cooperativas, que deveria ser feito uma nova, pelo menos um complemento com relação às cooperativas, porque não existem só cooperativas neste ramo, existem vários tipos de cooperativas e deveria existir um incentivo maior com relação aos cooperados. Com certeza, né, para incentivar a constituição de cooperativas no estado de Rondônia, que hoje nós temos aqui grandes empresas e cooperativas, é muito interessante para o desenvolvimento social e regional do nosso estado. Com certeza o nosso estado ganhará muito se isso acontecer. Vocês, como futuros cooperados, já têm que buscar isso com o estado de Rondônia, ver algo que beneficie, ou seja, que incentive vocês nessa constituição de cooperativas. Vamos voltar ao slide. Agora vamos falar sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ou seja, é o municipal. A competência de tributar é dos municípios. Então, se a cooperativa for constituída no município de Ariquemes, no município de Cujubim, vai ser de acordo com a legislação do município, certo? A apresentação de serviços a cooperados não caracteriza a operação tributável pelo ISS, já que expressamente a Lei 5.764/71, em seu artigo 79, especifica que atos cooperativos não implicam operações de mercadorias nem contrato de compra e venda. Só acrescentando, professora Priscila, sim, a questão do ISS está prescrito no Código Tributário Municipal. Então, vocês, se forem constituir uma cooperativa que atua no ramo de prestação de serviço, vocês devem consultar o Código Tributário Municipal e verificar essas informações do ISS. E se lá consta que atos cooperativos incidem ISS, aí vocês podem buscar informações para tentar quebrar esse artigo do Código Tributário, porque a Lei Nacional de Política das Cooperativas diz que os atos cooperativos não incidem ISS. Correto, professora Fernanda. Obrigada pela informação. Para que eles sempre fiquem atentos, já que nós temos alunos aí de vários municípios, então eles têm que buscar sempre, se forem prestadores de serviço, buscar essa questão do código no município, buscar saber como é feito a tributação no município. Vamos continuar. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre a não incidência do ISS sobre atividades cooperativas. Vamos lá. ISS, cooperativa, não incidência sobre a atividade desta do disposto do Decreto-Lei 406 de 68, número 16 da lista, a ele anexa, uma vez que, em face da interpretação dada pelas instâncias ordinárias e as cláusulas estatutárias, não exerça a mencionada entidade qualquer espécie de recrutamento, colocação ou fornecimento de mão de obra. Com relação a esse assunto, professora Fernanda, ele está querendo dizer o quê? Que é aquilo que você acabou de falar, que é que cada município tem a sua tributação, então que eles têm que buscar saber como é que cada município exerce diante da atividade de cooperativas. Isso, se for ato cooperativo não tem incidência, mas pode ser que muitas vezes no Código Tributário Municipal venha falando que tantos atos ou não tenha nenhuma informação sobre cooperativa. Então, nesse caso, deve-se buscar as informações corretas para que vocês não vão pagar o ISS sobre o ato cooperativo. Isso mesmo. As operações realizadas pela cooperativa com terceiros, ou seja, os atos não cooperativos, que não possam ser caracterizados como atos cooperativos, incluídos na lista de serviços que trata da Lei Complementar número 116 de 2003. Situam-se no campo de incidência do ISS, que é o que nós acabamos de falar, que é com relação, pode ser que na tributação que você venha a ter no município, ato cooperado, não venha a pagar ISS, mas ato cooperado sim.
certo? Então, tudo isso tem que ser visto de acordo com o município. Nós temos aqui um resumo. Resumo da tributação das cooperativas. Regime de tributação, nós temos o Simples Nacional. Sua particularidade é o quê? Uma única guia, um documento pelo qual se recolhem todos os impostos, IR, que seria o imposto de renda pessoa jurídica, contribuição, o PIS, o COFINS, o CMS, o ISS e o CPP, que é o previdenciário. Ou seja, a partir do momento que, se você é uma cooperativa de consumo, aderir ao Simples Nacional, você vai pagar uma guia única com todos os encargos, ou seja, com todos os impostos. Já o lucro presumido, nós temos o quê? A cooperativa deve recolher cada imposto, ou seja, será individual, em um documento com código de recolhimento diferente. Ramos de cooperativas que podem optar por cada regime. Somente as cooperativas de consumo com receita bruta de até, desculpa aqui, tá? Houve uma mudança, é 4.800.000, certo? Podem optar pelo regime do Simples Nacional, como já foi dito, somente cooperativas de consumo. E com o lucro presumido, todos os ramos de cooperativa, exceto quem? As cooperativas de crédito, com receita bruta anual de até 48 milhões. Vamos falar um pouco agora do lucro real. O lucro real é apurado subtraindo as receitas, atos não cooperativos, menos custos e despesas conforme a Lei 99, aplicando as seguintes alíquotas: 15% de IRPJ, certo? E 9% para os demais ramos de cooperativas, exceto cooperativas de crédito, que existe essa diferenciação. O lucro arbitrário ocorrerá nas seguintes hipóteses: indícios de fraude, vícios ou erros na escrituração, de forma que a impeçam de identificar as movimentações financeiras ou determinar o lucro real. Que não forem apresentados à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, o livro caixa, e não houver regularidade na escrituração contábil. O contribuinte obrigado ao lucro real e também se o contribuinte obrigado ao lucro real não escriturar, ou seja, deixar de elaborar as demonstrações fiscais do qual ele é obrigado. E a opção pelo lucro presumido, quando for indevida. Eu quero optar pelo lucro presumido e acabo que eu não me encaixo e eu quero optar por um lucro o qual eu não faço parte. E se os livros contábeis não forem mantidos em ordem pelo contribuinte. Os juros de 12% sobre capital social, pagos ou creditados aos cooperados, sujeitos à tributação como rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, portanto, estão sujeitos à retenção de imposto de renda retido na fonte. São todas as particularidades. E fica a dispensa da retenção dos impostos de renda na fonte sobre os rendimentos e aplicações financeiras realizados pelas cooperativas de crédito em outras instituições financeiras não cooperativas. Isso aqui são um pouco das particularidades. E estão sujeitos à retenção de imposto de renda decorrente de aplicações financeiras de renda fixas e de renda variável. Sujeito a essa condição, pagos ou creditados por cooperativas de crédito a seus associados em função de aplicações a estes que mantém empregada. Foi dito um pouco sobre o que foi com relação à tributação. Eu sei que é muito conteúdo para 50 minutos, mas eu acredito que tenha ficado claro com relação a cada tributação que a sua cooperativa que vocês irão constituir ficará certo. Certo, professora Fernanda? Isso. Na próxima aula, daqui a pouquinho retornamos com a correção das atividades. Até daqui a pouco. Olá, estamos aqui novamente. Vamos às participações, professora Priscila. Os alunos da escola
Presidente Dutra, no distrito do Iatá. Estão participando aqui conosco a professora Otanilde. Temos também aqui a participação dos alunos da Escola Bandeirantes, os alunos da Escola Aurélio, Escola Boa Esperança, Escola Francisco Desmoreste, Escola Arco-Íris, Escola Amigos do Campo de Machadinho do Oeste, os alunos da Escola 7 de Setembro, os alunos da Escola Tubarão. Temos também a participação aqui dos alunos da Escola Emburana, de Ji-Paraná, da Escola Darcy da Silveira, do quilômetro 58 de Costa Marques. Nossa, hoje a participação está... Muitas escolas participando. Escola Francisco Martendal, Escola Nova Califórnia, Escola Vinícius de Moraes, inclusive a professora mandou foto dos alunos, Escola Estácio de Sá. E algumas escolas já encaminharam as respostas das atividades de sala de hoje, professora Priscila. Que bom, então é sinal que eles já entenderam bem o conteúdo, né? E que conseguiram colocar isso diante da atividade que foi colocada para eles. Então vamos agora à nossa correção da nossa atividade. Então vamos lá. A questão 1, vocês vão ter que marcar verdadeiro ou falso para as alternativas abaixo. Letra A. As cooperativas, exceto as de consumo, não poderão aderir ao Simples Nacional, conforme o disposto no artigo 3º da Lei do Simples, a Lei 123 de 2006, parágrafo 4º, inciso 6. Verdadeiro ou falso, professor, eles colocaram? Verdadeiro. Os alunos da Escola Estácio de Sá e da Escola Arco-Íris responderam. Letra A é verdadeiro. Olha, participação boa, estão todos acertando. Olha só, eu coloquei até aqui, fiz lá, mas já tinha corrigido, é verdadeiro. Então vamos lá para a questão B. As sociedades cooperativas de consumo que tenham por objeto a compra e o fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se a partir de 1998 às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas jurídicas, mesmo que suas vendas sejam efetuadas integralmente às associados. Artigo 69 da Lei número 9.532 de 97. É verdadeiro ou falso com relação às sociedades cooperativas de consumo, professora? O que eles colocaram? Os alunos da Escola Vinícius de Moraes responderam que é verdadeiro. Os alunos também da Escola Boa Esperança, Escola Novo Plano, responderam que é verdadeira. Correto. Prestaram bastante atenção nas nossas aulas. Então vamos lá para a letra C. Todos os atos cooperativos e não cooperativos, no artigo 183, serão tributados pelo imposto de renda sobre o resultado positivo das operações e das atividades estranhas à sua finalidade. Eles colocaram verdadeiro ou falso, professor? Falso. Os alunos da Escola Coronel Jorge Teixeira de Oliveira dizem que a letra C é falsa. Então, tá. Vamos ver aqui a letra D. Letra C, eles colocaram que é falso, né? Deixa eu pôr aqui, que é falso. E na letra D a opção pelo regime de tributação, seja lucro real ou lucro presumido, deverá ser manifestada com o pagamento da primeira ou única cota do imposto devido, correspondente a todo o ano calendário. Eles responderam? Isso, eles responderam a letra D, só um instantinho aqui, verdadeiro. Então vamos ver se eles colocaram correto, vamos lá. Olha só, eles estavam mesmo ligados na aula. Letra C é falso e letra D é verdadeiro. Vamos lá para a nossa última, para a letra E. A letra E.
Nas operações de saídas internas e interestaduais, realizadas por cooperativas singulares de produtores agropecuários e extrativistas vegetais, de mercadorias recebidas de seus associados ou dos produtos resultantes de industrialização ou beneficiamento, de tal forma que a carga tributária resulte em 3% até o limite de 36 mil de faturamento por cooperativa. Eles colocaram verdadeiro ou falso? A letra E, verdadeiro. Os alunos da escola Jorge Teixeira, Certinho, da escola eles... Emburana também responderam que é verdadeiro e da escola Luiz Carlos de Abreu. Isso mesmo. A questão 1, todos participaram e todos acertaram. Isso é muito bom porque vê que a explicação ficou clara, né? Ficou bem clara para eles entenderam como é que funciona a tributação das cooperativas. Vamos lá para a questão 2. Qual ramo de cooperativa não pode optar pelo recolhimento dos impostos pelo regime do lucro presumido? O que eles colocaram, professora? Bom, professora, até o momento, sobre a questão 2, parece que tem alguém digitando ali. A questão 2, letra C, os alunos da escola Boa Esperança. Letra C, é a alternativa C, eles colocaram? Isso, alternativa C. A escola Marechal de Buritis também respondeu que é a letra C e a escola Emburana respondeu que a questão 2 é a letra C. Que bom que eles colocaram a alternativa, a opção correta, né? É a letra C mesmo. Então vamos agora para a questão 3, que é um pouquinho extensa. Quais ramos de cooperativas têm tratamento diferenciado no estado de Rondônia no recolhimento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Interestadual? Comente o tratamento diferenciado de cada ramo estudado na aula 4. O que será que eles colocaram, hein, professora? Vamos lá. Tem os alunos aqui, os alunos da escola Luiz Carlos de Abreu, que encaminharam, inclusive, a foto do caderno, né? Eles responderam aqui, ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho para me visualizar. Eles responderam assim: cooperativas singulares de produtos agropecuários extrativistas vegetais. Aí eles apresentaram aqui especificando como é que funciona a questão da tributação. Somente deu para visualizar na atividade, na foto que eles mandaram, sobre as cooperativas singulares de produtos agropecuários extrativistas. Deixa eu verificar se tem mais algum aqui. No momento não tem, professora, somente Vamos lá, esses. que a gente aproveita e comenta um pouquinho, né, professora, com eles. Pode ser que tenha ficado um pouquinho... eles Temos ficaram sem aqui entender. outra participação, professora. De quem? Deixa Vamos voltar. Opa, vamos voltar. Deixa eu verificar aqui um pouquinho. As cooperativas singulares e aqui também as cooperativas sociais. Deixa eu verificar qual foi a escola. A aluna Denise, da escola Vinícius de Moraes. Ela disse que são as cooperativas singulares de produtores de produtos agropecuários e extrativistas e as cooperativas sociais. Aí ela explica a questão conforme solicita no enunciado. Deixa eu verificar aqui outros alunos. Muito tá. Luiz Carlos de Abreu é o aluno que eu li anteriormente. Ele é aluno da escola Estácio de Sá. Ele que respondeu sobre as cooperativas singulares de produtores agropecuários e extrativistas. Muito bom, sinal que estão participando. Então vamos lá esclarecer um pouquinho para eles, para quem não entendeu. Gente, cooperativas singulares de produtos agropecuários e extrativistas. E extrativistas vegetais, ou seja, nas saídas, essa aqui é uma particularidade, ou seja, são nas cooperativas singulares de produtores agropecuários e extrativistas vegetais, com que nas saídas internas e interestaduais de mercadorias recebidas de seus associados ou dos produtos resultantes de industrialização ou beneficiamento, de tal forma que a carga tributária resulte em 3% até o limite anual de 36 mil de faturamento
faturamento por cooperativa. E as cooperativas sociais, que têm a isenção do ICMS nas saídas internas de mercadorias promovidas por cooperativas sociais, de acordo com a Lei 9.867 de 69, com o convênio do CMS 133 de 2003. Professora Fernanda, com relação a essa aula de hoje, a senhora tem alguma coisa a acrescentar para eles? No momento, não, professora. Só especificando a questão do tratamento do ICMS, né, as cooperativas sociais. Então, as cooperativas sociais, elas são isentas de ICMS. Sim. Então, vocês podem constituir cooperativas sociais de alguns ramos específicos, certo? E nós temos também as cooperativas singulares de produtores agropecuários e extrativistas, que nesse caso vocês pagarão somente 3% de ICMS se a receita for até 36 mil anual. O que passar disso, dessas duas particularidades do ICMS, as cooperativas, como eu disse anteriormente, elas têm o mesmo regime de tributação que uma empresa normal. Correto, professora? Corretíssimo. Lembrando que vocês não podem esquecer da atividade de percurso, que finaliza a atividade de percurso 1 e 2 na semana que vem para vocês fazerem. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação às atividades de percurso, vocês podem entrar mesmo em contato, como eu já vi que alguns tutores já estão entrando em contato, que nós vamos esclarecer as dúvidas que estão aparecendo com relação à atividade. Essa foi a nossa última aula com relação ao conteúdo. Na semana que vem vamos ter nossa revisão. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês quiserem ir revendo todas as aulas da aula 1 até a aula 4 e surgir uma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, que nós vamos tentar da melhor forma esclarecer a dúvida de vocês. Espero que tenha ficado claro. Foi uma aula bem puxada com relação à teoria, mas é uma questão mesmo só de leitura, certo, professora Fernanda? Isso, professora. Vamos aqui agora ver se tem mais alguma participação. Nesse momento, os alunos da escola Paulo Freire de Itapuã do Oeste também responderam, que demorou um pouquinho para chegar aqui a resposta das atividades, mas hoje a participação foi bem grande, Os alunos da escola Estácio de Sá também participaram conosco. Vamos ver se tem mais alguma escola aqui que eu esqueci de falar. A escola Pichuvi também, Vocês me perdoam se às vezes eu não, talvez pode ser alguma escola indígena, Isso, aí o pronunciamento não sai tão correto. Às vezes não é correto. Nós temos aqui também Estácio de Sá, todos esses. Lembrando aqui a professora, lá no início da aula, ela pediu para mandar um alô para a aluna Emily, da escola Presidente Dutra, no distrito do Iatá, que hoje ela está completando mais um ano de vida. Parabéns, Emily. É o professor Otanilde Moura que mandou essa mensagem aqui. Vamos ver se tem mais alguma participação aqui. Hoje teve bastante participação, não foi, professora? Com certeza, que bom. Hoje os alunos Estou vendo que quando bastante. Eu comecei a prestar atenção que quando é teoria, vocês costumam participar mais, Isso, infelizmente, essa disciplina, ela tem alguns cálculos e os alunos têm uma certa dificuldade, sobre a questão de matemática. Só por se falar em matemática, às vezes eles ficam com certo receio. Não quer dizer que matemática seja difícil, matemática é necessário. Mas contabilidade, ela envolve cálculos simples, como adição, subtração, multiplicação e divisão. E muitos alunos, muitas vezes, o quê? Tem esse medo, esse receio. Mas matemática não é difícil, ela é fácil. E principalmente a matemática relacionada à contabilidade. Principalmente a contabilidade de
cooperativas. Correto, professora Priscila? Certíssimo. É só a palavra mesmo que dá medo, mas ela não é tão difícil. Para vocês que estão fazendo atividade de percurso com aqueles nossos pequenos cálculos que foram colocados, que são os métodos de inventário, vocês estão vendo que é uma questão só mesmo de vocês ficarem mais atentos para colocar direitinho, para fazer as multiplicações corretas, as somas corretas. É uma questão de atenção. A matemática ela não é ruim, principalmente na contabilidade. Mais alguma participação, professora Fernanda? Não, no momento não, só esses alunos mesmo aqui. É a aluna Denise, que mandou aqui as respostas. Vários alunos postaram que foram grandes participações hoje, não dá, aqui no chat, às vezes não dá para você. É, porque é muita informação que vocês mandam e acaba que é muito pouco tempo, né, para você estar visualizando, então é muito corrido, né, é uma mensagem em cima da outra e acaba fugindo um ao outro, então vocês aí, nós pedimos desculpas se ficou alguém sem algum comentário ou sem falar alguma resposta que vocês colocaram para a gente. Mas a nossa aula de hoje, ela foi bem produtiva, bem participativa, o que isso é muito bom. E isso deixa claro que ficou tudo bem esclarecido para vocês. Eu espero vocês na próxima semana com mais participações, já que é a nossa revisão, certo? E que vocês estudem para a avaliação da semana que vem. Com certeza a avaliação não está difícil não, eu fiz a avaliação com muito carinho para vocês, tá bom? Mas vocês precisam estudar, tá bom? Então, participem conosco, estudem as aulas 1, 2, 3, 4, os slides, assistam às aulas novamente e na próxima semana nós estaremos aqui com a revisão e a avaliação para vocês. Não é isso, professora? Isso mesmo. Até a nossa próxima aula. Quinta aula. Educação à distância, mudando realidades.